Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus cita em resposta a Jó o hipopótamo e o crocodilo como exemplos da perfeição da criação. O livro de Jó é muito interessante, é um compêndio de teologia sobre Satanás. O que ele pode, o que não pode, a liberdade que ele tem, que Deus dá. O livro de Jó traz muita informação útil para nos ensinar sobre quem é e os limites de Satanás, para que nós não fiquemos com medo dele. Nosso assunto é com Deus, não temos que ter medo. Satanás não vai ser liberado para nos sufocar. No caso de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus, o diabo, para fazer cada coisa que ele fez com o Jó. Então, em última análise, foi o Senhor quem permitiu tudo aquilo contra o Jó, para que ele fosse provado e testado, porque Jó era alguém do coração de Deus, o Senhor confiava em Jó, por isso permitiu que ele fosse provado e tentado. Eu costumo dizer que Deus dá um sapato de acordo com o tamanho do pé da pessoa. Se a sua fé é grande, a sua experiência é boa no Senhor, Deus vai permitir que você seja provado com provações mais fortes. Se você é um crente muito novo e fraquinho, Deus só vai permitir tentações no seu nível para você aguentar e resistir. De qualquer forma, sempre Deus vai mostrar a saída, o que você deve fazer para buscar de Deus a solução em cada situação, em cada luta, em cada problema, em cada provação pela qual você passa. Entende? Deus provou o Jó bastante, porque o Jó era firme. E o livro inteiro Jó passou se defendendo. Deus não apareceu para Jó durante toda a conversa que ocupa a maior parte do livro. Jó estava argumentando com seus amigos que, inspirados inicialmente por Satanás, eles acusavam a Jó. O raciocínio deles era muito simplório. Ô Jó, Deus é bom, ele não castiga ninguém, só por causa do pecado. Então é evidente que você está errado, Jó. Você está sofrendo porque você fez coisa errada. Ô Jó, não adianta esconder nem fingir. Reconheça, confesse tudo, Jó. Confesse, porque aí Deus vai mudar a sua vida. O Jó ficava muito irado contra os amigos por causa dessa acusação gratuita. Jó dizia, eu não me lembro de pecados que eu não tenha me consertado deles, eu não me lembro de nada que me condene, minha vida tem sido correta diante de Deus. E os amigos insistiam. Por fim, todo aquele ciclo de discussões se encerrou. É para a gente aprender também que discussão não leva a nada. Muitos capítulos, quase 40 capítulos de bate-boca, de discussão que não levaram a nada, discussão religiosa sobre assuntos religiosos. Aqueles palavrórios todos não adiantaram nada, mas o Jó passou a se dirigir aos amigos, na verdade, clamando a Deus. Deus, o Senhor é o meu socorro, meu ajudador. Só o Senhor pode me defender. O Senhor conhece a verdade. O Senhor sabe do que há sinceramente no meu coração. O Senhor é quem pode me ajudar. Senhor, age. Senhor, me responda. Porque o Senhor não respondeu ainda. Eu estou sendo acusado, eu estou sofrendo tudo isso e o Senhor não diz uma palavra. Por que, Senhor? Eu não me rebelo contra o sofrimento, mas que o Senhor me mostre o porquê disso. Senhor, atende. Senhor, me dá uma palavra.
No final, o Jó estava só clamando a Deus. E então Deus aparece num redemoinho e começa a responder a Jó. Para nos deixar assim estupefatos, nós não vemos Deus falar nada que o Jó tinha perguntado. Deus aparentemente falou de coisas bem diferentes. Ô Jó, você sabe como a terra foi criada? Ô Jó, você sabe como a chuva vem? Você sabe como é que as aves dão crias? Você conhece bem isto? Como um animal é formado no ventre da mãe? Você conhece tudo isso? Você sabe como os animais se alimentam, como o instinto dos animais é feito? Você sabe isso, Jó? Se você souber isso, então você venha discutir comigo. O Jó diz: Senhor, eu já falei demais, eu ponho a mão na boca e eu não vou mais dizer nada, eu sou indigno, eu ponho a mão na minha boca, falei, não vou repetir, falei 2 vezes e não prosseguirei. E o Senhor continuou do meio do redemoinho a falar com Jó. Ô Jó, acaso você vai anular o meu juízo ou vai me condenar para você se justificar? Deus criticou o Jó e então disse: se é o caso, você se defenda. Mas agora, o Jó, presta atenção, observa o hipopótamo e o crocodilo. São 2 animais que eu criei com perfeição no seu habitat. Não dá para comparar o crocodilo com o hipopótamo. Na verdade, eu não conhecia sobre isso, a gente tem conhecido um pouquinho mais agora, quando lidamos com irmãos de Moçambique, que tem experiência lá no rio Zambésia, é o rio dos crocodilos grandes e também dos hipopótamos. E o hipopótamo é o único animal que o crocodilo teme, tem medo. O crocodilo foge do hipopótamo, eu não sabia disso. Mas são 2 animais muito fortes, muito bem preparados e eles são reis no seu habitat. Deus criou esses animais assim e pergunta ao Jó: Jó, você pode lutar com eles no habitat deles? O Jó se calou. Na verdade, Deus deu ao ser humano sabedoria e com armas, o homem pode pegar uma arma, atirar e matar um animal desses. Deus deu ao ser humano domínio sobre toda a terra, mas Deus queria realçar a perfeição da criação. Todos os animais foram criados com uma perfeição, não houve evolução nem mudança de característica de animais para se transformar numa outra espécie. Não há transposição de espécies, não há nenhuma comprovação disso na ciência. Deus criou cada espécie do seu jeito, perfeita dentro das suas condições. Foi Deus quem criou os seres humanos e foi Deus quem criou os animais, cada um no seu habitat. E nós devemos então entender várias coisas. Será que Deus quer que nos tornemos especialistas em jacarés e crocodilos? Acredito que não. Será que Deus quer que a gente estude a vida do hipopótamo? Eu acredito também que não, mas nós podemos observá-los em fotos, filmes, em jardins zoológicos. Nós podemos observar esses animais, ou mesmo na natureza, e observarmos a perfeição da criação, como Deus os preparou perfeitos para viverem naquela situação. E eu poderia dizer: Deus quer que sejamos felizes onde Deus nos coloca. O ser humano tem tudo que Deus providencia para a sua felicidade. Nós podemos nos contentar onde nós estamos com aquilo que Deus faz para nós, porque Ele é Deus que nos ama e nós podemos ser
felizes. Deus nos criou assim, é Deus na sua soberania. O Deus que criou o crocodilo e o hipopótamo é o mesmo Deus que pode nos garantir a vida eterna e pode estar conosco para sempre. Isso fez sentido para o Jó. Logo a seguir, o Jó reconheceu seus erros e pecados e se humilhou. Ele disse: Senhor, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu falei do que não entendia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não vou me justificar mais, Senhor. Me rendo e que tu seja Senhor na minha vida. Bastou isso e o Senhor começou a mudar a sorte de Jó e mudou completamente o futuro de Jó. Deus faz isso conosco. Meu irmão, observe o crocodilo e o hipopótamo e tudo mais que Deus criou na criação. O beija-flor, os mosquitos, a lagartixa. Observe tudo o que Deus criou na natureza e se renda ao Senhor. Ao invés de se achar melhor, ao invés de se achar grande, importante, querer discutir, se renda. Não há nenhum proveito em discutir. O Jó passou a maior parte do livro dele discutindo com os amigos e a bênção chegou só no final, quando ele se rendeu ao Senhor. O caminho é esse: se renda ao Senhor. Deixe de discutir, bater boca, de ter razão, de querer explicar para os outros a razão, de querer se justificar. Minha irmã, não ande por esse caminho, não é por aí que a gente vai ser feliz, mas se renda, deixe Deus justificar você, deixe Deus guiar a sua vida, dirigir a sua vida, vá nessa direção, se renda, deixe Deus ser o seu Salvador. E aí o que aconteceu com Jó foi tremendo. Aqui na terra, o Jó já estava mais para lá do que para cá, praticamente já morto. A minha estimativa é que ele deveria ter naquela época cerca de 70 anos, já estava pensando na morte. Deus renovou a vida do Jó, deu mais 140 anos de vida ainda, ele pôde se casar de novo, ter mais filhos e, enfim, netos e bisnetos. Deus abençoou grandemente a vida do Jó depois daquilo. É o que Deus quer fazer conosco, com aqueles que se rendem, não com qualquer crente. Há crentes que querem ter a sua razão, a sua discussão, e não é por aí. Mas com aqueles que se rendem, você não imaginou ainda, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Renda-se e ame o Senhor de todo o coração e você vai se esquecer do passado, você vai se esquecer de tudo que perdeu, porque Deus vai ter coisas tão maravilhosas, novas e sublimes para você, que o que é passado não vai fazer mais sentido. Você já morreu para aquilo, você se rendeu ao Senhor, entregou tudo ao Senhor. Você não consegue imaginar o que Deus tem preparado para você se você deixar tudo por Ele. No seu coração, deixe tudo, entregue tudo, renda-se ao Senhor de todo o seu coração, meu irmão, minha irmã.